Capítulo 2 da cidadania calunga. Os calungas são homens ligados à natureza e à terra rural. Seu habitat é o sertão das áreas acidentadas nas margens do rio Paraná, nos municípios de Monte Alegre de Goiás, Cavalcante e Teresina de Goiás, na microrregião homogênea Chapada dos Veadeiros. Essa região está localizada a 590 quilômetros de Goiânia e 360 quilômetros de Brasília, como demonstra o mapa da página seguinte. Está situada no norte de Goiás, na divisa com o estado do Tocantins e próximo da fronteira com a Bahia. A cidadania calunga é solidificada no estatuto em que o homem mais terra mais natureza é o somatório e cujo ambiente geográfico é o agrário. É dentre esse compartimento do agrarismo, como divisão de terras com agricultores, que os calungas vivem, moram e têm culturas diferenciadas dos demais cidadãos que habitam a região. Eles têm um mundo próprio. São um povo formado por comunidades isoladas, onde têm status de cidadãos, utilizando-se de normas impostas pelo direito natural e decorrente dos costumes vivenciados há mais de 2 séculos. Têm mundo próprio porque descendentes de quilombos criaram vida independente no seu habitat e são governados pelas lideranças das comunidades isoladas, cuja harmonia é marcada pelo bom viver de todos os calunga, que estiveram sempre à margem da sociedade circundante, porém respeitados como povo, admirados por muitos e criticados por outros. Admirados pela tenacidade e firmeza de habitarem aquelas terras áridas e nelas conseguirem sobreviver. Criticados pelos preconceituosos, como pretos preguiçosos. Esse estereótipo faz parte da discriminação e do racismo existente em Goiás. Diz-se povo independente ou nação, que muitos chamariam de comunidades tribais, por se tratar de um conjunto de pessoas que, antes de serem cidadãos brasileiros no quilombo, adquiriram cidadania, qualidade e direito. Quem os conhece não tem dúvida dessa condição. Nação vem do verbo latino nascere, conjunto de pessoas que têm a mesma origem racial. Trata-se do caso dos calungas, de um conjunto de habitantes de um mesmo espaço geográfico, território, que tem as mesmas aspirações, tradições e interesses e mantém com a unidade grupal por meio das lideranças das comunidades isoladas advindas de tronco comum, que são os quilombolas fugitivos do cativeiro, do final do século XVIII. Nina Rodrigues comenta que a escravidão negra aqui é contemporânea à colonização brasileira. Faltava o braço do trabalho da lavoura, já que os índios não se prestavam a ser escravos, ora pela inaptidão, ora por proteção jesuíta, e por isso, acompanhando o que se processava na Europa e nos Estados Unidos, iniciou-se, pouco menos de 50 anos após a descoberta do Brasil, o tráfico dos negros para cá, vindos da África. Inicialmente, acompanhando o que era feito em Portugal, país que servia de sede da escravidão para toda a Europa, o tráfico de início se destinava a escravos para serviço doméstico, seguido da prestação de serviço na lavoura e na mineração. Mari Baioc declara que, em pleno século XVII, assistimos ao povoamento e à colonização do estado de Goiás, violência e audaz, onde a sede do ouro movia a todos. A migração inicia-se desordenada, provocada pela descoberta do ouro no centro do continente. Goiás nasce e cresce sob o símbolo do ouro e da garimpagem, sendo o elemento negro o motor propulsor da estrutura montada. O negro aqui chegou como escravo, braço para o trabalho nas minas que se formavam. Foi no final do século XVIII que se formou o Quilombo Calunga, com escravos levados para a região, a cata do ouro, as minas do Tocantins. Esses escravos fugiram e formaram o Quilombo. O quilombo como trincheira do resgate da cidadania. Conceituação de quilombo. Antes de qualquer reflexão sobre a influência do quilombo como instrumento de obtenção da cidadania necessário, se torna conceituá-lo e ainda relembrar que o ser cidadão é ter o exercício da liberdade de viver dignamente, reivindicando direitos e cumprindo obrigações, tudo decorrente do sistema jurídico do país onde se vive, habita, trabalha e tem lazer. O que é quilombo? Quilombo, casa ou esconderijo no mato, onde se açoitava os negros fugidos. Clóvis Moura diz: o quilombo foi, incontestavelmente, a unidade básica da resistência do escravo. Pequeno ou grande, estável ou de vida precária, em qualquer região que existia a escravidão, lá se encontrava ele como elemento de desgaste do regime servil. O Conselho Ultramarino de 1740 define quilombo como
toda habitação de negros fugidos que passem de 5, em parte desprovida, ainda que não tenha ranchos levantados, nem se achem pilões neles. Era o quilombo meio o instrumento de que dispunham os negros cativos para possibilitar, pelo menos, a esperança de alguma liberdade. Quilombo é sinônimo de trincheira em busca de libertação das pessoas escravizadas pelo regime servil, que os colonizadores trouxeram ao Brasil a partir do século XVI. A formação do quilombo como instituição natural na sociedade civil daquele tempo, que era escravocrata, tinha por fim combater o sistema sonhando com tempos de liberdade para todos aqueles humanos que eram possuídos como objetos inanimados e animados, sem vontade livre alguma. Essa instituição passava então à categoria de Estado, a partir de sua formação. Tinha todas as características de nação. Eis que era um povo politicamente organizado, com um governo próprio e dispunha de administração específica, e cuja segurança representava quase toda a estrutura do quilombo. Era uma nação que tinha como objetivo primeiro o bem comum a ser alcançado, que era o exercício da cidadania, a liberdade e o bem viver do indivíduo fora e dentro de sua comunidade.